Sampaoli pediu 5 reforços no Galo pro ano que vem. Muita gente pergunta, Vitor, Paulo Brax, eles podem deixar o Atlético na próxima temporada? E por fim, Rony Scarpa. Quem é titular e quem é reserva no Galo hoje? Vamos falar sobre tudo isso então? Assista até o final, o vídeo tá imperdível. Deixa o like agora que ajuda demais. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, verifique aí se você está inscrito. Se puder também clique em hypar. Isso ajuda muito aqui ao YouTube divulgar o nosso vídeo, fechou? Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar trazendo aqui, vamos começar falando sobre Rony Scarpa. Hoje, quem é titular, quem é reserva? Ontem, o time foi escalado com Rony titular pela ala direita. Todo mundo esperava o Scarpa, mas o Sampaoli surpreendeu. Muitos podem até achar e dizer que era uma estratégia para aquele jogo, para o jogo de ontem. Pode até ser. O Sampaoli, ele muitas vezes ele escala o time de acordo com o adversário. Nem sempre um cara que é 100% titular vai jogar. Pode ser que um jogo ou outro ele mude. Mas eu acho que não é bem isso, tá? E ontem no jogo, para mim, isso ficou muito claro. O Rony deu assistência, corre muito, muita intensidade, ajuda muito na marcação, sempre voltando ali para ajudar na marcação. E o Scarpa, quando entrou no seu lugar, quando o Scarpa entrou para jogar na ala direita, entrou em outra rotação, muito devagar, não entrou bem, teve até um chute ali que passou próximo, mas foi só isso praticamente, muito mal. E o Rony deu assistência no começo do jogo, buscando mais o jogo, mais velocidade, tentando puxar. Ou seja, o Rony é um jogador que numa final, onde vai ser um jogo com muita intensidade, muita luta, o Rony eu acho mais útil, pelo menos de início. E você ainda tem o Scarpa para um segundo tempo, talvez nem no lugar do Rony, talvez se, por exemplo, o Bernard não estiver bem ali na criação, você pode colocar ele para armar o time, né? Ele é um jogador que não se limita a jogar apenas na ala direita. Pode até jogar como titular, mas eu não tiraria o Bernard, não tiraria o Dudu, obviamente que o Hulk também não. De qualquer forma, eu acho que na final, aí a opinião obviamente, acho que na final, ainda mais depois do jogo de ontem, a não ser contra o Bragantino, aí o Scarpa faça chover, né? Faça uma grande partida, se ele for titular e tudo, e aí coloque uma pulga atrás da orelha ali do Sampaoli e ele acaba escalando o Scarpa. Mas no jogo de ontem, pra mim, o Rony ganhou essa posição pra final. E eu acho que o Rony deveria ser titular. É um jogo, é uma final, um time argentino de muita entrega, muita luta, muita raça, e não pode ter um jogador em campo desfilando e, sabe, com a rotação baixa numa final. Lembrando que na final da Libertadores ano passado, o Scarpa foi substituído no intervalo, porque fez um péssimo primeiro tempo e acabou saindo. Então também não é nenhum absurdo se ele for reserva nessa final, não. Dando certo, meu amigo, se o Rony ajudar ali e der certo, a gente for campeão, aí se o Scarpa foi titular, foi reserva, eu não tô nem aí. Mas eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Comenta aí. Vamos falar sobre demissão de Vitor, Paulo Brax, isso pode acontecer ou não? Tem informação. Vamos lá, vamos trazer agora o que disse. Tá? Vamos ter duas notícias aí do Rap Show, que trouxe duas informações em primeira mão. E a primeira é sobre Vitor, Paulo Brax. Eles podem deixar o Atlético ano que vem ou não? Vamos ouvir aí o que ele diz. Vamos lá. E muita gente tá falando de demissão do Vitor. Muita gente falando de demissão do Vitor. Gente, conversei com uma pessoa. Vem cá, Léo. Até participo disso aqui, ó. Conversei com uma pessoa hoje pela tarde, essa aqui, exclusiva aí do canal Vinegro. Muita gente falando assim, né? O Vitor tem que ir embora, o Vitor tem que sair do Galo, ele é o diretor de futebol, enfim. Não vou nem pegar de uma modo geral aqui, querendo ou não, saída do Vitor. Mas a grande questão que fica é o seguinte. Aí depois eu vou te contar o que eu. Não, eu vou te contar o que eu apurei. Conversei com algumas pessoas do Atlético. Não está sendo cogitado nesse momento a saída nem de Paulo Brax nem de Vitor do Atlético. É o que me informaram ali, né? Mas vai vir um novo chefe direto e talvez ele queira fazer alguma... Essa pessoa ainda me disse isso, uma transformação na questão administrativa geral do Galo. Porque se você parar para pensar, tem muito chefe do Galo, né? Você tem o Brax, que é CEO de futebol. Aí você tem o Vitor, que é diretor de futebol, mas lidar mais com o time principal. Mas você também tem gerente de futebol. Você tem o Andreato também, que atua. Ou seja, você tem um monte de gente mandando ali. E eu questiono essa pessoa e falou que por eles não, pela alta cúpula atleticana não. Então Vitor e Brax permanecem. Tá aí, então
Vitor e Paulo Brax devem, não dá para cravar, né? Até essa chegada, saída do Bruno Musi, o novo CEO do clube, talvez mude alguma coisa, talvez, e passa talvez aí também, né? Pelo dia 22 de novembro, pela final da Sul-Americana. Se o Galo é campeão, eu acho muito difícil de ter uma mudança. Se o Galo não for campeão, aí eu acredito sim que vai acabar sobrando para alguém, né? Isso aí sempre é assim, mas vamos aguardar. Como você viu a informação do app, a intenção é não trocar, manter, mas não dá pra gente cravar nada, porque tem gente chegando e tem informação aí, inclusive o Thiago Fernandes, o Everton Guimarães, outros aí, trazendo a informação que nós deveremos ter algumas mudanças, tá? Mais mudanças no Atlético, não vai parar no Bruno Musi não. Então vamos aguardar. Você acha que o Paulo Brax e o Vitor, gerenciando a questão do futebol do Atlético na próxima temporada, você acha que eles devem ser mantidos ou não? Comenta aí, deixe nos comentários. Vamos falar sobre Sampaoli, sobre reforços, porque o homem já tá cobrando reforços aí, pedindo reforços nos bastidores. Vamos lá, gente. Vamos trazer então agora o que disse também o Rap Show, né? Como eu disse, ele trouxe essas duas informações exclusivas agora sobre Sampaoli. Pode aí, já fez um pedido aí a diretoria com relação a reforços para o ano que vem. Vamos ouvir aí. Existe um movimento do Sampaoli para reforçar esse time, tá? O Sampaoli trabalha já nos bastidores com uma lista repleta e a gente conseguiu descobrir uma coisa muito interessante para te contar. Existe aí no mínimo 5 nomes que o Sampaoli, nomes, posições na verdade, né? Não falei palavra errada, não é nome, é posições que o Sampaoli já solicitou de reforços, tá? E ele já disse o seguinte: eu preciso dessas 5 para qualificar e subir o time, tá? É até a capa do título aqui, para subir o time, para elevar o time, para melhorar o time. Sem esses 5, não tem condições de subir o nível desse time. Então eu necessito, neste momento, de pelo menos mais 5 jogadores para elevar o time. E o Atlético trabalha com isso. Obviamente, você falar de qualidade e de custo ainda não dá, porque com Libertadores é um custo, sem Libertadores é outro custo, irmão. Não adianta você querer ir do outro lado da tela brigar comigo, me xingar, criar tumulto pro meu lado. E eu não tenho responsabilidade nisso. Isso daí é a lá Sampaoli. Então, esse é o primeiro ponto que está aqui no título desse vídeo, né? Onde 5 nomes, os 5 posições são as posições trabalhadas para reforçar o Galo em 2026. Aí qualidade, tudo é outra coisa. Bom, tá aí, gente. A questão é a seguinte. Primeiro, obviamente que de 5 posições, eu acho, aí vamos trazer opinião. Eu acho que o Atlético precisa se reforçar para praticamente todas as posições. Eu acho que lateral direito, apesar que hoje nem lateral direito, né? Com a formação dele é mais um ala, né? Um simples lateral direito acaba não jogando tão. O Nathanael tem sofrido um pouco com relação a isso. Mas eu acho que a gente vai precisar de jogador no meio campo, na criação, no ataque, alas, até um zagueiro. Eu acho que a gente podia trazer um zagueiro, manter aí, pode manter o Vitor Hugo, que tá muito bem, o Tressoldi, beleza, mas assim, mais um zagueiro, porque o Lianco demora para voltar. Se o Lianco volta ali, né, você tem a informação que ele volta lá para março, por exemplo, diz que é lá para julho, agosto. Mas vamos supor que, melhorou demais, o cara tá avançando muito, lá para março ele volta. Aí até vai, o Lianco seria esse reforço, mas a gente precisa aí um centroavante, ele quer muito um centroavante, tá? O Sampaoli já pediu um centroavante, aí tem que ser um centroavante de nome, um centroavante goleador de fato, para chegar e resolver. Agora, só tem uma coisa, eu tava vendo um vídeo do rapaz, eu esqueci o nome dele lá, que é do Futeboleco, né? Ele cobre o Santos, torcedor do Santos e tudo, e ele tava falando que as contratações, que dizem que o Sampaoli, quando estava negociando com o Santos, deu uma lista para ele de jogadores, o Santos acabou não acertando com o Sampaoli, eles se ferraram, né? Acabaram se ferrando, porque o Vojvoda não tá bem, mas enfim, e eles aproveitaram essa lista do Sampaoli, falaram, não fechou, mas vamos ficar com a lista, e contrataram alguns jogadores, e esses jogadores contratados não estão bem no Santos, agora do meio do ano, não estão bem, zagueiros e tudo, então tem que ficar, eu acho que o Atlético tem que aprender, não é possível que não vai aprender com os erros desse ano novamente, né? Porque errar uma vez é humano, né? 2 vezes, 3 vezes sabe como é que é, então? É difícil, né? Então eu espero que aprendam, que tem o Siga, tem tudo aí para você buscar nomes
Se não der para trazer, gastar muito, não vai conseguir investir demais, vai no mercado sul-americano, consegue aí, o rival tá aí trazendo jogadores com ótimos preços, até de graça, grandes promessas, porque vocês não conseguem fazer isso, né? Não tem o Siga, que é caro pro clube, e enfim, e tem um mapeamento completo, então o Atlético tem que se organizar melhor pro ano que vem, contratar melhor, elevar muito o nível, porque a gente tem visto, né? O São Paulo erra nas substituições sim, poderia dar mais oportunidade ali pra base e tudo, mas assim, ele começa a mexer o time cai assustadoramente, né? Cai muito. Então a gente vai precisar melhorar o time titular. Para mim, o time titular, se a gente ganhar a Sul-Americana, tomara que ganhe, o time titular tem que ser outro. Esse time titular não serve, é outro nível de competição. Então é melhorar o time titular, melhorar bem o time titular. E o elenco então nem se fala, né? Se quiser ganhar, tem que melhorar muito o seu elenco. Mas tá aí, quero saber a sua opinião. O que você achou? Você concorda comigo ou não? O Galo precisa de quais posições, principalmente, na sua opinião? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo, ajuda demais, tamo junto, obrigado. Clique em hypar aí, se você esqueceu, clique em hypar e inscreva-se no canal. Fechou, gente? Fala, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal Trinca Galo, informações do Galão. Fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço, tamo junto no próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!